Tornei-me líder de igreja em junho de 2020. No início, quando tinha problemas no trabalho, eu conseguia buscar princípios e até quando sabia fazer as coisas, buscava o conselho dos colegas e agia quando chegávamos a um acordo. No entanto, descobri que meu conselho era apropriado na maioria das vezes. Eu já tinha sido líder antes, então achava que entendia alguns princípios e que podia discernir pessoas e assuntos e fazer arranjos corretos. Uma vez, quando o trabalho evangelístico não estava muito eficiente, minha parceira não soube como resolver. Então sugeri que os irmãos que pregavam o evangelho juntos formassem um grupo evangelístico, para que cada um pudesse usar seus talentos. Depois buscamos a verdade e comungamos para resolver as dificuldades no trabalho. No fim, o trabalho evangelístico foi mais eficaz. Sem notar, caí no estado de orgulho e satisfação pessoal. Achei que era capaz e que podia arranjar bem o pessoal e o trabalho da igreja. Meses depois, a igreja precisou eleger um diácono. Analisei todas as pessoas na igreja e achei que a irmã Lee era a mais adequada. Era crente havia anos, podia despender-se, tinha mente flexível e tinha ido a muitos lugares pregar o evangelho com bons resultados. Ela acabara de voltar para a cidade e já tinha convertido várias pessoas. Então achei que ela seria uma boa escolha. Mas ouvi comentários de que seu caráter era arrogante, que constrangia os outros e atacava quem era proativo no dever. Por isso hesitei. Mas pensei que ela trabalhava e pregava o evangelho bem. Então, contanto que nós a ajudássemos, não haveria problema. Refleti muito e senti que a irmã Lee era apta a ser diaconisa evangelística. No dia seguinte, compartilhei minha opinião com minha parceira. Ela disse: a irmã Lee constrange os outros, ela pode pregar sozinha. Mas como diaconisa, perturbará o trabalho. Devemos ter cautela. Ela estava certa. Sim. Escolher um diácono não é banal. A pessoa errada pode atrasar o trabalho. Certo. Exato. Nessa questão, devemos ouvir opiniões e buscar mais princípios. Assim é difícil errar. Sim. Na época, você ouviu o conselho da sua parceira? Não. Quando minha parceira disse aquilo, não fiquei feliz. Pensei, sua fé é recente, sua opinião é unilateral. Vejo tudo de forma mais correta. Você deveria me ouvir. Então eu lhe disse com desprezo: o mais importante é que o diácono tenha conhecimento do trabalho evangelístico. Ela é arrogante e constrange os outros, mas tem capacidade e sua pregação é eficiente. Devemos usar os pontos fortes das pessoas e não nos ater a pequenezas. Minha parceira ficou muito frustrada e não disse mais nada. Em seguida, comunguei com meus irmãos sobre a eleição, mas não sobre os princípios das eleições. Em vez disso, ressaltei que quem é capaz e eficiente deveria ser eleito. A maioria dos irmãos escolheu a irmã Lee como diaconisa evangelística. Fiquei bastante feliz. Minha líder superior leu a avaliação da irmã Lee, dizendo que ela era arrogante, constrangia os outros e não aceitava o conselho de seus irmãos. E disse que essa escolha poderia interromper nosso trabalho. Pensei, você não conhece os obreiros da minha igreja. Se eu fosse tão rígida em tudo, não haveria ninguém apto. Além disso, não é que a irmã Lee não aceitasse nada. Quando lidei com ela, ela aceitou. Ela é apta para a função. Pensando nisso, eu disse: a irmã Lee aceita tratamento e sua pregação é eficaz. Podemos ajudá-la com seu caráter arrogante e ela vai dar conta. Nesse momento, não há ninguém mais apto que ela. Depois de me ouvir, a líder disse: deixe-a praticar por um tempo e veremos. Se ela perturbar o trabalho, transfira-a sem demora. E assim, a irmã Lee se tornou diaconisa evangelística. Um dia, minha parceira disse: descobri que a irmã Lee ainda constrange muito as pessoas.
Quando os obreiros evangelísticos têm deficiências, ela os ataca, dizendo que são inúteis, ou que faz todo o trabalho sozinha e que cooperar com eles é difícil, o que coloca todos num estado negativo. Não levei a sério e pensei: todos têm corrupção, mas tudo bem se cumprir seu dever. Sua percepção ainda é superficial. Conheci muitos assim. Se lidar com eles, eles conseguem trabalhar. Essa opinião é errada. Alguns podem ser usados depois de tratados. Mas a irmã Lee tinha uma humanidade ruim. Então era inútil lidar com ela. Se ela atacar os obreiros e os deixar passivos, isso não impactará o trabalho evangelístico? Sim. Eu era teimosa demais e não levei o lembrete da irmã a sério. Até disse a ela: vamos focar os pontos fortes dela. Ela é arrogante, mas sabe pregar. Devemos tolerar falhas pequenas. Comungarei mais com ela no futuro. Minha parceira não disse mais nada. Quando vi a irmã Lee, quis expor e analisar os problemas dela. Mas então ela disse que o trabalho evangelístico estava eficiente. Vi que ela era muito proativa. Então mencionei o problema do seu caráter arrogante apenas de passagem e comunguei como tratar corretamente os outros. Ela disse que mudaria, por isso eu não disse mais nada. Mais tarde, várias irmãs relataram que a irmã Lee não só não fazia trabalho prático, não comungava a verdade para resolver os problemas dos outros, mas os repreendia e atacava, deixando os irmãos num estado negativo. Como resultado, a eficácia do trabalho evangelístico foi impactado. Eu pensei, eu errei ao insistir em escolhê-la como diaconisa? Mencionaram muito isso. Não posso me agarrar às minhas ideias. Analisei as avaliações da irmã Lee e vi que ela confiava em seus vários anos de experiência para repreender e atacar as pessoas, constrangendo-as, deixando-as negativas e incapazes de cumprir seus deveres. Se apontavam seus problemas, ela discutia. Ela não aceitou a comunhão de ninguém. Fiquei perplexa com o resultado. Não esperava que o problema fosse tão sério. Após tantos anos de trabalho, escolhi a pessoa errada como diaconisa. Transformei o trabalho em caos e levei os outros a se queixarem. Fiquei muito triste. Depois, com base no comportamento da irmã Lee, determinamos que não era apta e ela foi removida. Após dispensá-la, senti algo que não conseguia explicar. Era como se eu tivesse levado um tapa. Minha parceira me avisou sobre os problemas da irmã Lee, mas não levei a sério e causei perdas sérias ao trabalho. Senti remorsos e me perguntei: por que cometi um erro tão grande ao escolher a irmã Lee? Como refletir e em qual aspecto da verdade devo entrar? Pedi a Deus que me esclarecesse para eu conhecer a mim mesma. Li esta passagem da Palavra de Deus. Alguns nunca buscam a verdade em seu dever, mas fazem o que querem. São sempre arbitrários e precipitados, e simplesmente não praticam a verdade. O que é ser arbitrário e precipitado? Diante de um problema, você age como achar melhor, sem pensar ou buscar. Nada que digam pode tocar seu coração ou mudar sua opinião. Não aceita a verdade que comungam com você e se agarra às suas opiniões. Não ouve quando dizem algo correto, acreditando que você está certo e agarrando-se às suas ideias. Mesmo estando certo, você também deveria considerar as opiniões dos outros. Não fazê-lo não é ser hipócrita? Aceitar a verdade não é fácil para os hipócritas e teimosos. Se você faz algo errado e os outros dizem: você não está agindo conforme a verdade, você responde: mesmo que não esteja, ainda farei assim. E então, leva-os a pensar que isso é certo. Se o repreendem dizendo: agir assim
prejudicará o trabalho da igreja, você não só não ouve, como inventa desculpas. Eu acho que é o jeito certo, portanto, é assim que vou fazê-lo. Que caráter é esse? Arrogância. É arrogância. Uma natureza arrogante o torna teimoso. Se você tiver uma natureza arrogante, seu comportamento será arbitrário e precipitado sem prestar atenção aos outros. Amém. 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 A palavra de Deus revelou meu estado. Achei que, por ter sido líder por muitos anos e dominar alguns princípios, eu entendia a verdade e via tudo claramente. E confiei em mim mesma. Eu fazia o que queria e não pensava em buscar a verdade. Minha parceira pediu que eu descobrisse se a irmã Lee tinha mudado, de acordo com os princípios. Mas não ouvi, não aceitei e insisti que me ouvisse. Na eleição, ressaltei minhas opiniões para enganar os outros. Depois, minha superior me lembrou que a irmã Lee era inapta, mas agarrei-me às minhas opiniões e só fiz refutar minha líder. Como diaconisa, a irmã Lee constrangeu os outros. Minha parceira voltou a apontar o problema, mas nem assim refleti. Achei que lhe faltavam experiência e percepção e não a levei a sério. Até disse que era normal que pessoas com calibre fossem arrogantes. Queria proteger a irmã Lee. Não investiguei se a irmã Lee fazia trabalho prático ou causava perturbações. E o resultado foi que ela constrangeu a todos em seus deveres, o que impediu seriamente o trabalho evangelístico. Sim. Fui tão arrogante e arbitrária. Isso era cumprir meu dever? Interrompi, perturbei, fiz o mal e resisti a Deus, algo que Deus odeia. Apressei-me a orar para me arrepender, dizendo que queria mudar meu estado e buscar os princípios sobre usar as pessoas. Os princípios para selecionar líderes e obreiros mencionam: não tratem os arrogantes da mesma forma. Se aceitarem a verdade e fizerem obra prática, poderão ser eleitos. Pessoas arrogantes podem ser escolhidas, mas há um pré-requisito: aceitar a verdade e fazer trabalho prático. Embora a irmã Lee tivesse calibre e fosse boa em pregar, seu caráter era muito arrogante. Ela menosprezava os outros só porque era experiente. Quando apontavam os problemas dela, ela não aceitava nem refletia e se justificava. Às vezes, aceitava por fora, mas não mudava depois. Ela não aceitava a verdade. Certo. E usava sua posição para constranger os outros, fazendo os irmãos viverem um estado negativo, afetando o trabalho evangelístico. Pessoas assim, sem trabalho prático e causando interrupções, apesar de seus dons, não podem ser eleitas diáconos evangelísticos. Quando escolhi a irmã Lee, eu tinha um ponto de vista equivocado. Achava que um diácono, com experiência e eficácia, daria conta do trabalho. Mas era só a minha imaginação. Sim. Sim. Ganhar pessoas só provava que ela era boa no trabalho evangelístico. Não que o podia supervisionar. Apesar da experiência, quem tem humanidade ruim usa caracteres satânicos para constranger e atacar e não aceita poda ou tratamento. É um problema. Uma pessoa assim interromperá o trabalho da igreja. Sim. Sim. Eu cria por muitos anos, mas não buscava a verdade. Via tudo com base em minhas noções. Como eu era igual a uma crente, eu era uma descrente. Senti uma tristeza que perfurou meu coração. Disse a Deus que queria buscar os princípios da verdade e deixar de agir arbitrariamente. Ótimo. Embora tivesse o desejo de mudar, minha vontade era forte demais e voltei a cometer os mesmos erros. Um dia, minha líder viu que a irmã Chu, supervisora do trabalho textual, tinha calibre baixo. Ela fora cultivada por muito tempo, mas seu trabalho não era eficaz.
Minha líder sugeriu que eu treinasse alguém com calibre melhor, e não importava se seu tempo de prática fosse curto. Achei que ela não tinha calibre alto, mas era experiente e responsável. Era melhor do que qualquer pessoa nova na função. Os novatos não tinham experiência e não entendiam os princípios, e treiná-los exigiria tempo. Era melhor manter a irmã Shu. Talvez ela fosse ineficiente por estar num estado ruim. Quando se ajustasse, seus resultados melhorariam. Assim, não transferia a irmã Shu. Depois de um tempo, a líder pediu a transferência da irmã Shu e recomendou a irmã Xin. Por ter calibre bom e escrever bem. Ela já fizera trabalho textual e era digna de ser cultivada. Vi que ela cria em Deus havia pouco tempo e era inexperiente. Ela daria conta do trabalho? Por isso, insisti em ficar com a irmã Shu e em não cultivar a irmã Xin. A irmã Shu não era eficaz e tinha calibre baixo. Ficar com ela não impediu o trabalho? Sim, mas eu acreditava demais em mim mesma, por isso não busquei. Só no final do mês, descobri que o trabalho textual estava estagnado. Minha líder disse que eu era arrogante, que sugeriu transferir a irmã Shu, mas que não o fiz. Nem cultivei a irmã Xin, o que impediu o trabalho textual. Fiquei muito triste. Minha líder disse 2 vezes que a irmã Shu tinha calibre baixo e não era apta. Por que não conseguia aceitar? Por que usava as pessoas como queria? Isso causou uma perda enorme ao nosso trabalho. Senti remorso, então orei a Deus, pedindo que me guiasse a refletir sobre mim mesma. Mais tarde, quando li as palavras de Deus, ganhei algum entendimento de mim mesma. Deus Todo-Poderoso diz: você serve a Deus com seu caráter natural e de acordo com suas preferências pessoais. Além disso, você sempre acha que as coisas que você está disposto a fazer são as que dão alegria para Deus e que as coisas que você não deseja fazer são as que Ele odeia. Você trabalha inteiramente de acordo com preferências próprias. Isso pode ser chamado de servir a Deus? Por fim, seu caráter de vida não mudará nem um pingo. Antes, seu serviço o tornará ainda mais obstinado, arraigando profundamente, assim, seu caráter corrupto. E dessa forma, você desenvolverá interiormente regras sobre o serviço a Deus que estão baseadas principalmente em sua índole e nas experiências obtidas por servir conforme seu caráter. Essas são as experiências e lições do homem. É a filosofia do homem de viver no mundo. Pessoas assim podem ser classificadas como fariseus e autoridades religiosas. Se nunca acordarem e se arrependerem, elas certamente se tornarão os falsos cristos e anticristos que enganarão as pessoas nos últimos dias. Os falsos cristos e anticristos que foram mencionados surgirão de tais pessoas. Se aqueles que servem a Deus seguem a índole própria e agem conforme a própria vontade, eles correm o risco de ser expulsos a qualquer momento. Aqueles que aplicam seus muitos anos de experiência adquirida para servir a Deus, a fim de ganhar o coração de outros, de repreendê-los e restringi-los e de ficarem altivos, e que nunca se arrependem, nunca confessam seus pecados, nunca renunciam aos benefícios da posição, são pessoas que tombarão diante de Deus. São pessoas do mesmo tipo que Paulo, confiando em sua senioridade e se vangloriando de suas qualificações. Deus não aperfeiçoará pessoas assim. Esse tipo de serviço interfere na obra de Deus. As pessoas sempre se agarram ao antigo. Apegam-se às noções do passado, a todas as coisas dos tempos passados.
Isso é um grande obstáculo para seu serviço. Se você não conseguir se livrar dessas coisas, elas sufocarão toda a sua vida. Deus não o elogiará de modo algum, nem mesmo se você quebrar as pernas na correria ou as costas no trabalho, nem mesmo se for martirizado em seu serviço a Deus. Muito pelo contrário, Ele dirá que você é um malfeitor. Se alguém não ama a verdade e frequentemente age de acordo com sua própria vontade, então ele ofenderá a Deus frequentemente. Ele o detestará e rejeitará e o deixará de lado. O que tal pessoa faz muitas vezes não recebe a aprovação de Deus. E se ela não tiver nenhum arrependimento, a punição não estará longe. Amém. Amém. Ao ponderar as palavras de Deus, fiquei assustada. Por cumprir o meu dever por muito tempo, eu achava que entendia a verdade. Então pratiquei minhas noções como se fossem a verdade e tratei minha experiência como capital. Eu me tornei cada vez mais arrogante. Não tinha lugar para Deus no meu coração. Não buscava os princípios da verdade nem aceitava sugestões. E só fazia o que eu queria. Prejudiquei o trabalho da igreja. Finalmente vi que experiência de trabalho não significa que entendo a verdade. Não busquei a verdade, mas agi a partir da minha vontade. Perturbei o trabalho da igreja, o que é resistir a Deus. A verdade governa na casa de Deus e é o critério para nossas ações. Mas usei minha experiência e vontade como se fossem a verdade. Isso era crer em Deus? Era crer em mim mesma. Todos os anticristos expulsos da igreja eram arrogantes e arbitrários. Ignoravam os princípios e eram irresponsáveis. E por mais que fossem tratados, nunca se arrependiam. E foram expulsos por perturbar o trabalho da igreja. Meu caráter não era igual ao dos anticristos? Estava trilhando a senda do anticristo. Eu me senti culpada e me odiei por ser arrogante demais. Depois vi uma passagem das palavras de Deus e aprendi a praticar. Vou lê-la. Sim. Como não ser arbitrário e precipitado? Ser humilde, deixar de lado o que crê ser certo e permitir que todos comunguem. Não fique insistindo no que acredita ser certo. Isso é um passo adiante. Mostra uma atitude de buscar a verdade, de negar-se e de satisfazer a vontade de Deus. Tenha essa atitude. Não se atenha à sua opinião. E ore, busque a verdade de Deus e procure uma base nas palavras de Deus. Haja com base nas palavras de Deus. Essa é a prática mais adequada e correta. Quando as pessoas buscam a verdade e trazem um problema para buscar e comungar juntos, o Espírito Santo provê esclarecimento. Deus ilumina as pessoas de acordo com os princípios. Ele avalia a sua atitude. Se você se agarrar teimosamente à sua opinião, independentemente de ela ser certa ou errada, Deus ocultará a sua face e ignorará você. Deus exporá e revelará seu estado feio. Se sua atitude for correta, não for do seu jeito, nem hipócrita, arbitrária, mas uma atitude de busca e aceitação da verdade. Se comungar isso com todos, o Espírito vai operar, e talvez ele o leve ao entendimento por meio das palavras de alguém. Quando o Espírito Santo o ilumina, ele o faz entender o cerne da questão só com algumas palavras ou lhe dando um senso. Nesse momento, você vê o erro naquilo a que se apega e, no mesmo instante, entende um modo mais adequado de agir. Tendo atingido esse nível, você evitou com sucesso fazer o mal e suportar as consequências de um erro? Como tal coisa é alcançada? Isso só é alcançado quando se tem um coração que teme a Deus.
E quando se busca a verdade com um coração obediente, tendo tido o esclarecimento do Espírito Santo e determinados princípios para praticar, sua prática estará alinhada com a verdade e você será capaz de satisfazer a vontade de Deus. Amém. Amém. As palavras de Deus nos mostram que devemos ter um coração temente a Deus, buscar a vontade de Deus e os princípios da verdade. Quando nossos irmãos dão sugestões diferentes, devemos negar a nós mesmos e aceitar. Mesmo que achemos estar certos, devemos renunciar a nós mesmos e comungar com os irmãos. Só assim podemos ganhar o esclarecimento de Deus. Amém. Eu acreditava em Deus havia anos, mas ainda não conseguia aceitar sugestões alinhadas com a verdade. Não tinha as realidades da verdade e vivia segundo meu caráter arrogante. A despeito de ser tão miserável e corrupta, ainda pensava com orgulho que era boa. Ainda acreditava muito em mim mesma. Refleti e percebi que isso era descarado. Decidi que nunca mais confiaria em mim mesma e que buscaria os princípios da verdade e comungaria com os outros. Só assim se cumpre bem o dever. Amém. Graças a Deus. Como você praticou depois disso? Busquei como arranjar deveres com base no calibre e pontos fortes de todos. Li estas palavras de Deus. Você deve usar ao máximo as capacidades individuais de todos e arranjar-lhes deveres adequados com base no que podem fazer no seu calibre, na sua idade e em há quanto tempo acreditam em Deus. Você deve fazer um plano personalizado para cada pessoa, para que cumpram seus deveres e exerçam bem suas funções. Algumas pessoas acreditam ser habilidosas na palavra escrita, por isso exigem fazê-lo. A casa de Deus não permitirá que desanimem. Ela preza os talentosos e lhes dará espaço para que usem seus dons e habilidades e assim farão trabalho literário na igreja. Mas com o tempo, descobre-se que eles não possuem essa habilidade e não conseguem cumprir esse dever. São totalmente ineficazes. As suas competências e seu calibre são totalmente incompatíveis com esse trabalho. O que deveria ser feito em tais circunstâncias? É possível simplesmente aturá-los e dizer: você tem paixão e, embora careça de talento e seja de calibre mediano, se trabalhar arduamente, a casa de Deus tolerará você e permitirá que fique com o dever, quer o cumpra bem ou não. A casa de Deus fará vista grossa e você não precisará ser substituído? É esse o princípio da casa de Deus nesses assuntos? Obviamente não. Em tais circunstâncias, arranja-se para eles um dever adequado com base no seu calibre e pontos fortes. Esse é um dos lados. Mas não basta depender apenas disso, porque muitas vezes nem as próprias pessoas sabem para que dever são aptas e podem não estar certas sobre aquilo em que são boas. Devem experimentá-lo e ser treinadas por um tempo. O certo é decidir com base em se são eficazes ou não. Se não houver progresso nem resultados, não há valor em nutri-las. Devem ser feitos ajustes e um dever apropriado deve ser arranjado para elas. Reorganizar e ajustar assim os deveres das pessoas é correto e está alinhado com os princípios. Amém. Amém. A palavra de Deus diz que a igreja arranja deveres segundo a humanidade, calibre e talento de cada um, para que dê seu melhor e cumpra seu papel no lugar certo. Alguns fazem trabalho textual, mas, após ser cultivados, ainda não crescem, carecem de calibre e não estão à altura, por isso não continuarão no papel. Terão um dever apropriado com base em seu calibre, o que é bom para eles e para o trabalho da igreja. Sim. Embora a irmã Chu tivesse humanidade boa e suportasse um fardo, seu calibre era baixo, então o progresso era lento. Ela não era apta para o trabalho textual.
A irmã Xin acreditava havia pouco tempo, mas entendia a verdade, era perspicaz, tinha bom calibre e gostava de escrever. Mesmo não sendo qualificada para o trabalho, se fosse cultivada, ela podia se tornar competente. Após aprender a cultivar pessoas, pus a irmã Xin no trabalho textual. Transferi a irmã Shu para outro dever. E após um tempo, nosso trabalho textual melhorou. Mais tarde, vi que a irmã Wang, de outro grupo, escrevia bem e achei que ela poderia ser cultivada para o trabalho textual, então a recomendei. Mas minha parceira disse que ela constrangia as pessoas e mandava nos outros, então era inapta. Fiquei infeliz e pensei... A irmã Wang era arrogante e constrangia as pessoas. Mas isso faz parte do passado. Agora ela aceita poda e tratamento. Acho que ela é apta para o trabalho. Agarrei-me à minha opinião. Mas então pensei, o fato de minha colega dizer isso contém a vontade de Deus. Eu sempre me baseei na minha vontade. Estou decidindo usar a irmã Wang sem buscar os princípios. Estou agindo arbitrariamente. Não devo me ater às minhas opiniões, devo buscar a verdade. Decidir pelos princípios é o certo. Certo. Mais tarde, li na Palavra de Deus. Outros que podem ser promovidos e cultivados são os que possuem talentos ou dons especiais e têm especialidades ou habilidades. Qual é o padrão que a Casa de Deus exige para nutrir pessoas assim a líderes de equipe? No que diz respeito à sua humanidade, devem gostar de coisas positivas, não devem ser perversas. Talvez perguntem, por que elas não são obrigadas a ser alguém que ama a verdade? Por que os supervisores de equipe não são líderes nem obreiros, tampouco regam as pessoas? Exigir que satisfaçam o padrão de amar a verdade seria pedir demais e a maioria não conseguiria. Isso não é exigido de quem faz trabalho administrativo ou tarefas especializadas. Se fosse, estaria fora do alcance da maioria delas. Apenas algumas se qualificariam. Por isso, os padrões devem ser baixados. Se são competentes em algo, assumem o trabalho e não cometem o mal, isso basta. Quem for especialista em alguma tarefa e tiver alguns pontos fortes, quando fizer trabalho na Casa de Deus que exige habilidade e diz respeito à sua profissão, só precisa ser honesto e íntegro, não ser perverso nem de entendimento errado e estar disposto a pagar um preço. Amém. Amém. A Casa de Deus cultiva pessoas com base neste princípio. Elas devem ter uma humanidade aceitável, um entendimento correto e tratar seus deveres com seriedade. A irmã Wang tinha um caráter arrogante, mas conseguia aceitar sugestões alinhadas com a verdade. Era apta para o trabalho textual, sofria e pagava um preço em seu dever e protegia o trabalho. Estava alinhada com esse princípio. Usei o princípio para comungar minhas opiniões com minha líder superior e vários parceiros. E todos acharam que, embora a irmã Wang fosse arrogante, tinha uma humanidade aceitável, era responsável e aceitava sugestões, então podia ser cultivada. Arranjei para que a irmã Wang fizesse trabalho textual. Ela prezou a oportunidade e produziu bons resultados. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando buscamos a vontade de Deus e cumprimos nosso dever, segundo os princípios da verdade, recebemos a orientação do Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus, contanto que sigamos os princípios.